Pois é, né? Vale lembrar que o governo estava negando veementemente isso, mesmo com todos os indícios. Tinha muita gente falando cautela, calma. E, veja, é muito importante ter clareza moral nessa hora. Não adianta nada saber data do passado. Você precisa entender o que está em jogo ali. Nós temos um regime opressor. O Vila fica incomodado que o Trump não pode falar de moral porque saiu com prostitutas no passado. Veja, prostitutas são apedrejadas no Irã, gays são jogados do telhado. Nós temos que ter um mínimo de clareza moral para saber traçar uma linha divisória do que é um regime e do que é o outro país, né? O Irã é um país feito à base de mentira, à base de terrorismo, à base de visão imperialista de mundo que dissemina o terror naquela região e tentou acusar os outros dessa queda do avião. Não dá para comparar com a queda do avião nos anos 80, como eu tinha dito também. Ali havia uma guerra em curso, fogo cruzado, e tão logo ficou claro o erro, os Estados Unidos assumiu, como os Estados Unidos sempre vem assumindo seus erros. É o contrário do regime iraniano, um regime opressor que não tem transparência alguma. Nós temos que ter um mínimo de clareza. A população iraniana está revoltada com o regime. Não há união lá, há uma divisão. Tem um texto publicado hoje na Gazeta do Povo que eu recomendo, escrito por autores iranianos, agradecendo a Trump pela mudança de postura, porque agora eles têm uma esperança, uma expectativa de que esse regime opressor possa, pelo menos, encontrar obstáculos, barreiras à frente. Não dá mais para ter essa visão isenta, neutra, diante do que está acontecendo na região. O Soleimani era um monstro, um terrorista, e é muito bom que ele tenha sido eliminado, e também todo mundo ficou apavorado com a Terceira Guerra Mundial. Estamos muito longe disso, não vai entrar a Rússia no conflito, nada disso. O Irã está sentindo o golpe e a imprensa, boa parte da imprensa, infelizmente, chamou a derrubada desse avião de dano colateral, tentando culpar o Trump por algo que aconteceu lá. Eu repito, o Irã não estava sob ataque. O regime derrubou um avião por um erro grosseiro, tosco, típico de um regime tirânico, e sem nenhuma transparência ainda ficou negando o que aconteceu e culpando os outros. Ou seja, vamos ter calma nessa hora, porque não adianta saber as datas das constituições se não tiver uma clareza para analisar o que está acontecendo no mundo hoje. Precisa saber, conhecer a Constituição norte-americana e as datas para não falar um dado equivocado e informar mal quem nos acompanha. Por exemplo, conhecer as emendas da Constituição de 1787, o teor de cada emenda. Quer dizer, isso demanda muito tempo de estudo e não ser papagaio do imperialismo. Segundo ponto, deixei sempre claro aqui, quem nos acompanha testemunha disso, que nesse episódio a ação norte-americana acaba fortalecendo os mais reacionários dentro do Irã. E que no Irã, especialmente em outubro, novembro do ano passado, as manifestações de massa foram fundamentais, que estavam pressionando para derrubar o regime dos ayatolás. A própria Anistia Internacional acabou divulgando um relatório que só em novembro a ditadura iraniana, e nós falamos a semana passada disso aqui, matou 200 manifestantes. Então é uma repressão contínua que viola os direitos civis, a liberdade, não é uma democracia, é uma ditadura. Então isso ficou muito claro, só se a pessoa tem problemas de audição, aí recomenda-se uma operação ou um aparelho. Mas ficou muito claro isso. E deixei muito claro também, claríssimo, como a luz do sol do meio-dia, que os interesses norte-americanos na região não passam por defender a democracia, a liberdade, o Ocidente, nada disso. São interesses de um império que tem uma presença mundial, né? Mas os Estados Unidos hoje é exportador de petróleo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Haja primarismo. A grande questão é que a região, economicamente, militarmente, ele é muito importante. E há uma disputa pela região. Uma potência regional, Irã. Uma potência mundial, os Estados Unidos. E a Rússia, silenciosamente, ao contrário do que muitas vezes não acompanhamos aqui no Brasil, está presente na Síria, e não é de hoje. A aliança com a família Assad, ela já tem mais de 4 décadas. E hoje é uma aproximação muito interessante na região, entre Rússia e Turquia. Rússia e Turquia. Há um condomínio russo-turco na Síria e há um condomínio entre a Rússia e a Turquia na Líbia, que vive uma guerra civil desde a queda do Gaddafi, do Muammar Gaddafi. Tem 2 governos e a Turquia apoia um governo, a Rússia apoia outro, e os dois, Rússia e Turquia, querem agora que se chegue a um acordo na Líbia. Em suma, é uma região muito complicada do norte da África e o Oriente Médio, é uma questão de difícil compreensão. Cabe a nós aqui eu penso sempre do olhar do Brasil, evitar qualquer posicionamento de um lado ou de outro. Nós temos que defender princípios.
princípios constitucionais. O presidente da República, numa live recente, semana passada, fez questão de abrir a Constituição e ler o que pauta as nossas relações internacionais. E é por aqueles pontos que estão na nossa Constituição. Respeitar direitos humanos, ser contra o terrorismo e buscar a paz. É por ali. Isso. E a Constituição americana, que tem mais de 230 anos, com algumas poucas emendas, é previsto, inclusive, dentro da própria Constituição, era isso que eu tinha dito, representa exatamente esse tipo de estabilidade e esperança e exemplo para o mundo. O professor Villa podia explicar esse terrível imperialismo americano, como é que funciona, porque quando é atacado pelo Japão, quando é atacado pela Alemanha, vence a guerra de forma reativa e mesmo assim entrega o país de volta para a sua população. Hoje o Japão é uma potência livre mundial, a Alemanha é outra potência livre mundial. Imagina só se os Estados Unidos fossem mesmo imperialistas. Mas não há nenhuma relação entre um fato e outro. Por isso que é bom a história, que não é uma somatória de fatos. Os fatos levam a um processo de compreensão da história. Lembra aqui uma vez, no começo desse século, puxa, já estamos quase logo na metade do século, uma professora de uma conhecida universidade pública do estado de São Paulo, para não dizer o nome de quem quando um jornalista questionou o seu livro, que fazia uma salada, um samba do crioulo doido histórico, um aluno dessa professora escreveu uma carta ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que os fatos pouco importam, o que vale é a interpretação, o que era sui generis e tal. Então, o fato é fundamental, é a interpretação idem. A questão da Segunda Guerra Mundial foi uma outra. Os Estados Unidos ficou 5 anos ocupando o Japão até 1950 e fez um trabalho muito importante, destruindo o militarismo japonês. Foi feita uma reforma agrária, foi feita uma nova Constituição, 1946. O imperador Hirohito deixou de ser Deus, né? O Japão deixou de se considerar um povo já superior aos outros. Foi um processo de mudança em tão curto espaço de tempo, radical e benéfico para o mundo e para o Japão. O Japão passou a ser outro. Isso é muito importante. O episódio depois do conflito na Europa é uma longa história, poderemos um dia até discutir tudo isso daqui, analisar, né, ver o papel dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética. Nós já citamos aqui, você e eu, o papel do Winston Churchill, os acontecimentos de maio de 40, a queda da França, tudo aquilo, mas o importante é que a história, ela não é, e aí é um defeito nosso de ensino de história no Brasil, que ela é muito mal dada, ou era antigamente uma sucessão de fatos, quando eu estudei no antigo ginásio, ou passou a ser panfleto. Então, mais recentemente, ela não pode ser nem panfleto nem sucessão de fatos. É necessário ter uma análise equilibrada dos acontecimentos históricos. Isso é um processo longo e é muito bom sempre o debate e a troca de ideias.